falei para vocês, né? A gente vai agora mostrar aí esse espaço que está recheado de brinquedos, porque a gente vai falar sobre a importância da brincadeira para as crianças. Mais do que boas lembranças, as brincadeiras na infância são extremamente valiosas para o desenvolvimento infantil. O brincar da criança, quando ela está brincando, ela descobre a si mesma e o mundo ao seu redor. No ato de brincar, elas estão criando, fantasiando, e a cada interação com objetos, adultos e outras crianças descobrem um novo universo cheio de aprendizado, de possibilidade de se abrir para cada uma delas. Hoje, o tema da nossa conversa é brincar na infância e como é bom, gente, como é bom, né? Quais são as brincadeiras que você lembra aí mais da sua infância, né? E elas são fundamentais, como a gente falou, para o desenvolvimento da criança. E eu estou já aqui com a Camila Andrade, né? Está sempre acompanhando a gente aqui no programa Chega Mais, né? Ela é fisioterapeuta integrativa e idealizadora da Brincar Adapta Fácil. Daqui a pouco a gente vai dar o recado, mas ela trouxe aqui essa infinidade de brinquedos e vai falar para a gente da importância desses brinquedos para a vida da criança. Olá, Camila, tudo bem? Obrigada. Oi, tudo bem. Tá conseguindo? Ó, vamos lá, eu vou pedir, Camila, para você se posicionar ali, né? Ali? Pontos, pronto. A gente vai começar mostrando, né? Ela vai falar a utilidade de cada um desses brinquedos que estão aqui expostos para você que está em casa. Vamos lá, a gente começa... É a Oca, isso? Isso, aqui nós trouxemos duas tendas, né? Aqui é a Oca do Índio. Então, com esses brinquedos, a gente pode deixar a criança brincar livre, brincar à vontade, desenvolvendo sua criatividade, se socializando com outras crianças, criando sua própria brincadeira. Aí você me pergunta, e o adulto fica onde nessa brincadeira? Né? Ele vai ficar olhando, ele vai ditar regras? Não, a gente vai dispor esses brinquedos para a criança e ela vai criar sua própria regra, sua própria dinâmica, sua própria brincadeira. E isso, outras crianças, convivendo com outras crianças, fazendo com que ela desenvolva o senso das relações, né? Tenha percepção de tempo, de espaço e desenvolva todos os elementos psicomotores necessários ao desenvolvimento infantil. A importância do brinquedo é isso, né? Assim, quando a criança ela fica no celular, ela e aquele mundo digital, né? Aquele aparelho. E aqui com brinquedos, os brinquedos proporcionam isso, né? A criança a interagir. Antes de você mostrar, você vai já falar dos brinquedos, mas deixa eu chamar aqui a palavra da psicóloga, da Fernanda Sala. Ela vai falar um pouco da importância desse brincar para a criança. Vamos ouvir. E todos nós já ouvimos falar que o brincar é a linguagem da criança. Mas será que a gente entende essa linguagem e a gente realmente consegue respeitar esse lugar de fala da criança? Muitos estudos já mostram que não existe, gente, um crescimento saudável sem a experiência do brincar. E é responsabilidade de todos nós garantir e oportunizar o direito das crianças ao brincar livre e saudável. Quando a criança brinca, ela interpreta, ela explora, ela elabora e entende o mundo ao redor dela. O brincar precisa ser livre para que ela realmente possa exercer essa liberdade, que possa evidenciar suas ideias, suas preferências, suas vontades e escolhas. Desde bebês, a criança brinca com seu próprio corpo, aqueles olhos que se movimentam, eles veem os contrastes de cores, os sons trazem os tons, depois vem a descoberta do corpo e seus movimentos. Tudo, gente, pode virar um brinquedo na mão de uma criança, desde as árvores, como as pedrinhas no chão. O brincar também é o principal meio de socialização das crianças. Quando elas brincam juntas, né, elas experienciam momentos de partilha, elas negociam, elas iniciam seus primeiros laços de amizade e afetividade. E naquela dinâmica da brincadeira, ela vivencia a oportunidade única para a aprendizagem, porque ela vai atrelar emoções de muita alegria que só o brincar proporciona, com criatividade e descobertas que são importantíssimas para toda a sua vida. Há quem diga que as nossas escolhas vocacionais são fortemente atreladas às nossas brincadeiras da infância. Quem lembra? Não deveria também existir diferenciação de brinquedos por gênero,
Por exemplo, os brinquedos de meninos e de meninas. Os brinquedos, gente, eles possibilitam o desenvolvimento de muitas habilidades que deveria ser partilhado por todas as crianças, como o contato com o outro, o compartilhar, a reciprocidade socioemocional, o cuidar de outro, a linguagem, o faz de conta, a coordenação motora, seja ampla, a coordenação motora fina, e possibilita que as crianças aprendam a lidar com as frustrações, com os seus sentimentos, a superar seus medos, a desenvolver a coragem. E tudo isso, claro que vai refletir no seu crescimento, na sua autoestima. No brincar, a criança aprende a resolver problemas, que nasce daquela curiosidade que traz pela exploração. Brincar é um direito da criança. Ela precisa ser garantido a elas, tendo espaços para elas correrem, gritar, se movimentar para o seu pleno desenvolvimento, seja físico, cognitivo ou socioemocional. Então, gente, eu desejo que você inicie esse mês que é tão dedicado às crianças, valorizando o brincar. Essa é a melhor parte da vida delas e dura tão pouco. Participem, deixem elas fazer bagunça, use um bom humor, que com certeza você vai estar cuidando da saúde emocional de sua criança e ela vai ter muitos motivos para ser feliz e para amar a vida. Só as palavras aí da Fernanda Sá, de quantas habilidades, né, a criança desenvolve e até mesmo de como é importante, né, para a criança, ela falou aí, sentimentos, interatividade, né, sociabilidade, ela falou do desenvolvimento motor, enfim, são diversas as funções, né, da brincadeira na vida da criança. E como eu estou aqui também com a Camila, a gente já mostrou alguns brinquedos, vamos começar falando aqui da oca, né, a gente tem aqui, a gente costuma fazer em casa, às vezes, um pano com as cadeiras, mas realmente toma muito espaço. Aqui já está bem, né, adequado para a criança brincar. Isso, excelente para a gente brincar na sala de casa, montar o espaço do acampamento noturno, uma brincadeira para o final de semana, né? Colocar no jardim de casa, no domingo de manhã. Então, assim, você tem infinidade de possibilidades de uso. No quarto da criança, o local que ela vai dormir naquele dia. Então, assim, é um momento lúdico que ela vai criar essa brincadeira, ela vai criar esse momento e você vai acompanhar, observar. Uma coisa que a gente sempre percebe quando crianças estão brincando com adultos próximos, alguns adultos dizem assim, você não está brincando certo, abre mais a oca está muito fechada. Mas a gente não sabe o que aquela criança está pensando. É uma oca pequena que ela queira, talvez, é para o índiozinho pequeno, ela cria o mundo dela. Então, cabe a nós adultos observar. Claro, se tiver em perigo ou tiver alguma coisa, a gente vai intervir, mas a gente vai deixar a criatividade rolar. Olha só, a gente está aqui com um fogão de madeira, achei tão linda essa peça, é lindo. Né? E a gente costuma ver aqueles de plástico, a gente compra na loja, mas a Camila estava me explicando por que o de madeira é mais adequado. Fala pra gente, pro nosso público. Então, por que o de madeira, por que a gente utiliza muito o brinquedo de madeira? Porque ele tem um peso, né, que vai se assemelhar com o utensílio normal quando ele for adulto, então vai ser experiências que ela vai ter durante a infância, que vai se assemelhar ao comportamento dela no adulto. Então ele vai ter um peso, vai ter uma textura diferente, ela vai conseguir perceber a movimentação da porta, aquele peso que a porta faz ao descer, e ela tem que ter o cuidado, porque quando ela for adulta, ela vai ter que ter um cuidado de manusear, né, a roda, de manusear a porta. Então, todos esses são os cuidadinhos. Abrir o forno, né? Você tem muito, né? O fogão, Isso, a gente tem que ter um cuidado. Então, sempre esses brinquedos, eles tentam trazer a vivência do que seria isso no adulto. Então, a brincadeira é isso, é a construção de um futuro adulto, né? Certo. Vamos pro bambolê. Gente, o bambolê antigamente, minhas filhas, eu acho que elas não sabem o que é bambolê, mas na minha época, a gente, né? O bambolê, né? Então, a gente brincava muito, a gente começava aqui, né, no dedinho, ia descendo. Eu não faço mais porque o que eu fiz? Deixei de brincar de bambolê, minhas articulações não estão mais preparadas e eu não consigo. Eu também, gente, eu tentei aqui, olha, quando eu era criança, super conseguia, mas hoje em dia... Pois é. Mas fala,
por que Eu acho que é um objetivo nosso, hein? A gente tentar. Então vamos colocar até dezembro. Será que a gente consegue? Exatamente, vamos lá, vamos lá. Camila, mas por que ele é importante? Olha, qual o movimento que ele, no caso, que ele reflete na criança que serve para ela? Pronto. Primeiro, noção corporal, esquema corporal. Ela vai perceber quais são as partes do corpo. Onde é que ela tem que estar com a sua atenção para gerar a contração daquela musculatura e não deixar o bambolê cair. Outra, concentração. Ela não pode estar escutando o que o coleguinha está falando, não. Ela tem que estar aqui concentrada, segurando o bambolê, porque senão o bambolê vai cair. Ela tem que ter a atenção sobre o movimento do próprio bambolê. O que ela vai desenvolver também? Coordenação motora ampla. Então, ela vai conseguir coordenar todas as articulações músculo, articulação, contração muscular. Então, a musculatura, o bambolê vai descendo. Eu estou aqui só fazendo fictício, né? Por quê? Porque eu perdi essa habilidade, né? Mas aí ela vai fazendo uma contração da musculatura e aquele bambolê vai girando ao longo do corpo. Então, isso é fundamental. Agora, vamos lá. A gente está agora aqui com os tapetes, né? As amarelinhas. Então, fala pra gente, Camila. Então, assim, vamos lá. Quem nunca brincou de amarelinha, né? Então, essa amarela, né, a amarelinha, é a tradicional amarelinha numérica, né? Do qual a gente vai jogar, você pode brincar com números, né? Então, aí, antigamente, a gente desenhava no chão, A gente desenhava no Mas chão. agora com os apartamentos. Isso. Aí é uma possibilidade de quê? De você levar numa viagem, de você utilizar no seu apartamento, colocando sobre o tapete. Então, ela vai ter essa vivência, vai reconhecer números, vai trabalhar a coordenação motora, né? Então, é muito importante. A amarelinha é um jogo social muito legal. E essa outra é a sensorial. Então, isso aqui a gente trabalha esquema corporal amplo, é muito legal. Com então, dado, joga o dado, é isso? Não, essa aqui você vai colocar os pés, né? Por exemplo, bota um pé no azul e no laranja os pés. Aí bota a mão, aí vai trocando a mão direita. A mão direita você vai botando na verde, a esquerda na vermelha. E aí você vai trocando as partes corporais. Isso então para o adulto, ele interage com a criança nesse momento, com um brinquedo como esse? Nossa, ele brinca junto. Então, Ele brinca junto, a gente se diverte, ri, dá gargalhadas, porque a gente nota que a gente não consegue fazer tudo que a criança faz. É muito legal. Então é muito legal. Né? O boliche, né? A gente tem... Isso, o boliche. Por que boliche de madeira? A pessoa pergunta, né? Mesma pergunta do... O boliche de madeira, ele tem uma consistência, ele tem um peso. Então, não é só com o passar da bola que a peça vai cair. Não. Ele é mais firme, vai exigir um esforço para que ele jogue essa bola que é mais pesada, é uma bola toda de madeira também. E aí, ao jogar, fazer essa movimentação, os cones que vão cair são exatamente aqueles que as bolinhas tocarem. Então, ele vai ter uma resposta, um retorno positivo ao movimento, à ação que ele fez. Tá, vamos já mostrar mais brinquedos. Deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente está falando de brincadeiras livres, né? Não necessariamente, quando a gente fala brincadeiras livres, a gente está falando de espaços ao ar livre, ou a gente pode estar exercendo elas... Camila, dentro de casa, num lugar mais espaçoso, que a gente pode afastar ali o sofá na sala. Como é que quando a gente fala em espaço, em brincadeiras livres? Então, quando eu falo em brincar livre, eu falo num brincar no qual quem está comandando a brincadeira é a própria criança, né? Sim. Quem dá as regras da brincadeira, quem tem a criatividade de imaginar aquela brincadeira é a criança. O adulto fornece os elementos, os utensílios, sejam eles já construídos, como eles desconstruídos, como a brincadeira, uns kits de brincar livre, com colher, funil, areia. Então, a gente pode dar o brinquedo já estruturado ou não, mas quem vai criar o desenrolar a brincadeira é a criança. O adulto só observa e vai intervir só no caso de a criança estar em perigo ou não vi dar um bom resultado. Tá, agora deixa eu te perguntar, esse brinquedo aqui é super interessante, né? Eu acho que ele é meio até que viciante. Ele é muito legal. Não é? Vamos colocar aí Vamos pra tentar. Em casa, ver se você consegue. Eu vou dar uma passadinha para lá. Vamos ver se os meninos conseguem enquadrar para mostrar o tanto que ele é legal. E eu acho que você vai já me dizer o que ele desenvolve, mas eu tenho já aqui uma ideia. Vamos mostrar aí. Posso ir? Pode, vai lá. Olha só, gente. Soltou.
Que legal. Me diz então, o que, ele desenvolve da criança? Então, primeiro, esses brinquedos com movimento, eles vão chamar o quê? A atenção da criança, né? Ele vai parar, vai perceber, concentrar sua atenção só no brinquedo. Então, às vezes, você está mais distraído, você não consegue gerar sua atenção só para um único objeto. Esses brinquedos com movimento e com som, que são produzidos com uma ação que ele executou, ou seja, ele colocou o carrinho e ele percebeu o movimento até parar. Também é uma resposta do que ele gerou, né, da colocação daquele elemento. Então, ele vai ter atenção, concentração, ele vai fechar a informação para aquele brinquedo. Então, várias idades. E adulto, por que adulto gosta tanto desses brinquedos, né? Por exemplo, o patinho. Por que pais compram para eles o patinho? Olha que legal. Por que os pais Porque compram? eles relaxam. Quando a gente traz nossa concentração para o hoje, para o agora, a gente tira a ansiedade. A gente tira o nosso foco, no meu serviço, meu trabalho de amanhã, daqui a pouco. Então, eu trago minha atenção para o agora e isso me relaxa. Então, muitos brinquedos de movimento são vendidos para os pais. Eles compram, esse vai para o meu filho, esse vai para mim. Então, a gente nota muito isso. Falando um pouco em movimento, é uma prancha que chama, que é para equilíbrio da criança, é isso? Desenvolve equilíbrio? Explica pra gente. Isso. Essas pranchas de equilíbrio, elas são bem interessantes, elas vêm com a bolinha e essa bolinha a gente coloca dentro dessa espiral. A criança pisa, né, dos dois lados e o objetivo dela é fazer com que essa bolinha percorra essa espiral. Aí você me pergunta, mas por que isso é importante? Além de ser legal, ser divertido, mas que habilidades eu possa estar desenvolvendo na criança? Quando a gente trabalha isso, primeiro a gente está trabalhando o equilíbrio. Ficar em pé em cima desse círculo não é fácil. Desenvolvendo equilíbrio, coordenação motora. E fazer esse movimento com a bola também. Não é fácil, né? Atenção, concentração. E além disso, vários estudos indicam que quanto mais a gente trabalha essa parte podal, ficar em pé, o manter o equilíbrio, a posição ortostática de forma equilibrada, eu tenho um melhor desenvolvimento na escrita. Né? Então, eu trabalho essas habilidades e eu ganho um bom desenvolvimento na escrita. Então, todo o nosso desenvolvimento neurosensório-motor, ele é correlacionado. Então, a gente trabalha o equilíbrio, mas a gente também tem ganhos de coordenação motora fina. Aqui, vamos mostrar aqui esse escorrega, e aí eu acho, eu não sei se, mas muita gente, não sei se quem está em casa, acho que quem está em casa, quem é mãe e pai, lembra, mas esses cavalinhos, né? É de quando a gente era criança, né? Era muito comum, né? As pessoas brincarem. E aqui a gente está aqui mostrando, eu queria que você falasse um pouquinho do escorrega e desses cavalinhos. Pronto. Que a gente já não vê tanto, né? Nas lojas hoje em dia. Isso. O escorrega, ele é bem prático, né? Olha só. Então, a gente vai fechar o escorrega Olha, todo em madeira. Opa, a bonequinha deixa eu caiu levantar. aí. Para quem não tem ou espaço, né? O escorrega, ele é bem... O escorrega, ele é bem prático, né? Então, você posiciona ele para a criança na sala, se tiver no apartamento, na sala, na sacada, no quarto. E a criança pode ter a sua brincadeira Dá também. super para brincar, E o cavalo tradicional e antigo, cavalinho, né? O pocotó. Do qual... que a gente tinha de plástico, né? Mas aí você... E também muitas pessoas falam da vivência da palmeira, né? Do pauzinho da carnaúba também. Eita, alguém aqui lembrou. Lembrou, né? Que tirava, limpava, deixava bem polidinho. E esses meninos brincavam o dia inteiro em cima do pau da carnaúba. Exatamente. Aí vamos tracar aqui esses outros brinquedos de encaixe. Esse aqui é tipo um encaixe, né? Isso, Explica pra gente. Então, esses brinquedos, esses encaixes, eles são bem livres, né? Aqui é o arco-íris, ele é um famoso encaixe do arco-íris. Por que ele é importante? Porque a gente consegue trabalhar várias formas de encaixe, tá? A gente consegue posicionar uns sobre os outros, a gente consegue trabalhar deslizamento de um sobre o outro para ele perceber que eles se encaixam, encaixar um sobre o outro porque tem tamanhos progressivos e assim pode ser trabalhado de várias formas. Certo. Aí a gente, só para finalizar, vamos mostrar aqui, ali nós temos um carneirinho.
Isso, é um carneirinho de balanço e tem o cavalinho de balanço. Pronto. Então, isso proporciona o que nas crianças? Proporciona oscilações, né? E isso gera integração das informações sensoriais. Então, são outras formas de brincadeiras. Então, ele vai oscilar para frente e para trás enquanto está sentado. Então, isso traz novas vivências e novas experiências. A caixa, acho que essa aqui enche os olhos, né? Ah, essa aqui é o brinquedo 5 em 1, né? Então, Olha. assim, ele vem fechadinho. Prático para tá? guardar, Super né? prático. Prateleira. E aqui a gente tem as habilidades dos aramados, que a gente trabalha coordenação motora fina, a gente trabalha atenção, concentração. A gente tem os percursos, que a gente também vai estar trabalhando essa musculatura fina da mão. Aqui a gente tem o deslizar, a gente pode trabalhar quantitativos, formas e cores. Aqui a gente tem o ábaco, tá? Que vai trabalhar contagem, unidade, dezena. Temos o quadro branco, que pode ser escrito com a caneta, né, para quadro branco. Aí trabalhar a escrita livre, então eu posso ter uma criança bem pequena que já consegue sentar, né, segurar a caneta e eu já posso começar a brincar com ela. E aí eu ia te perguntar, e aqui um percurso também. Pode terminar, antes de eu perguntar. Pronto. E o percurso final, que aqui eu tenho um percurso do qual ele vai conduzir o carrinho para o hospital, o carrinho para a escola, ele vai fazer percursos direcionados. Ah, você falou em criança pequena. Esses brinquedos que estão aqui são para várias idades, né? Para várias idades. Então, assim, eu não vou te mostrar um brinquedo, esse eu vou trabalhar para 6 meses, esse para 1 ano, esse para 2, 5, 6 anos, não. Com esses brinquedos, nós estamos trabalhando diversas habilidades psicomotoras em um só. Né? São seguros, são interessantes ter em casa, para brincar em diversos momentos. No momento que a criança quer criar a sua própria brincadeira, ela vai lá e vai gerar a sua brincadeira. Camila, a criança, ela precisa ter aquele horário de brincar todo dia? Tem que fazer parte do dia a dia dela? Então, o brincar é fundamental para a criança. Ela está brincando desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, né? Eu vejo os meus lá em casa. Da hora que eles acordam... Vamos colocar as imagens dos filhos da Camila, tem até as imagens deles brincando. Eu achei tão interessante, né? Eles se jogam na brincadeira. Eles se jogam. Então, assim, eles estão brincando desde a hora que acordam. Na hora do banho, ele já pega uma boneca, já vai banhar a boneca, já vai levar a boneca para a escola. Tem uma que todo dia deixa a boneca dormindo no carro e bota um lençol na boneca. Quando volta na escola já entra brincando, quando volta da escola já é uma brincadeira com os irmãos, vão dormir brincando. Então, assim, tudo é uma brincadeira, né? Eles se desenvolvem pela brincadeira. Todas as dimensões do comportamento, da socialização, desenvolvimento neuromotor, tudo vem por essa vivência. E aquele momento que a criança diz, não, eu não quero mais brincar, mãe, eu já sou grande. Os pais têm como estimular? Eu acho que eu estou nessa fase, estou te fazendo essa pergunta. Eu tenho uma de 12 anos lá em casa, que ela não tem mais hora de brincar, né? E como é que a gente tem que agir, né? Para incentivar essa questão da brincadeira. Porque o brincar, como você disse, pode ser mesmo até feito pelo adulto. Deve ser feito por nós adultos, né? Mas o brincar é livre, né? Então, assim, eu acho que nós não devemos obrigá-los a brincar. O ócio, ele é criativo. Então, até o momento que não está se brincando, manuseando alguma coisa, algum elemento, mas ela está criando também alguma coisa. Então, o ócio, ele é criativo, ele te traz ensinamentos, conhecimentos e criatividades. Então, existe realmente uma etapa, né, do desenvolvimento que eles passam por isso. Eu acho que é um pouco da negação de que eu não sou mais criança. Isso, né? E aí você pode apresentar brinquedos construtivos que ele pode brincar e perceber, porque crianças depois de 12 anos, né, a idade da sua menina, né, ela vai gostar muito o quê? Muitas nessa idade vão gostar de desafios, brincadeiras desafiantes. Então, são jogos de desafio, são passeios que gerem desafios, novidades, enigmas. Então, assim, cada fase do desenvolvimento, né, cada conquista de novas habilidades, ele tem um tipo de brinquedo adequado e brincadeira. Certo, olha só, muito bacana. Aqui as orientações da Camila servem para a gente mesmo, para o nosso dia a dia. Aliás, até para a gente adulto, né? A gente deixa de brincar e a gente vai meio que enferrujando, né? Muito